Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o Frater Fábio Lopes Soares, que é advogado, consultor e professor sobre ética e integridade em tempos de modernidade líquida. Acompanhe! Frater Fábio, que bom para nós do programa Presença e Harmonia recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigada. Satisfação é minha, Sra. Vivian, e eu fico muito feliz de poder refletir sobre assuntos que são importantes não só para a MORC, mas para todo mundo que venha a acompanhar o Presença e Harmonia. Bom, Frater, a gente vai falar então um pouco, justamente hoje a respeito da ética, de integridade. E aí eu gostaria de começar perguntando para o Frater a respeito de um conceito bastante importante para a nossa conversa de hoje, que é justamente sobre a modernidade líquida. O Frater pode nos explicar o que é? Esse assunto, essa proposta de assunto, não tem como ser falada longe da modernidade líquida, no meu entendimento, né? A modernidade líquida foi cunhada, ela foi marcada por um sociólogo e filósofo chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu esses assuntos inicialmente em 1999, ele nasceu em 1925 e faleceu em 2017. Mas a modernidade líquida é alguma coisa que diz mais ou menos assim: as relações sociais, econômicas, de produção, elas são frágeis e fugazes em uma época onde tudo está muito líquido. Então você não tem as profundidades. Significa dizer que a gente está passando por uma era, por conta de diversos tipos de alterações, muito significativa. Ele publicou um livro, né, esse livro chama-se Modernidade Líquida, né, do próprio Zygmunt Bauman, de 99, como ele falei, e vários outros estudos foram feitos, Vida para Consumo, Amor Líquido, que traz essa preocupação de nós não termos profundidade, ficarmos nessa superfície que muitas vezes afasta e não concentra. Qualquer assunto de relacionamento humano ou de convivência num mundo de 8 bilhões de pessoas precisa levar em consideração não só o que ele falou a respeito disso, como que outros autores ou especialistas falaram sobre esta inter-relação tão significativa. Perfeito. E quais que são os nossos desafios enquanto místicos nos dias atuais que a gente enfrenta nessa modernidade líquida? Então, os desafios são enormes e, no meu entendimento, nas minhas pesquisas, esses desafios eles ultrapassam uma questão só de época. Não é uma questão somente de padrões que se repetem, porque desafios dentro de disrupturas aconteceram desde que o mundo é mundo. Quando você tem muita gente, que é o caso do mundo atual, e você começa a ter algumas complicações que são geracionais, listando alguns desafios, né, na minha lição de casa aqui para fazer o Presença e Harmonia, tecnológicas e, sobretudo, culturais, você tem alguma coisa em que a tal da modernidade líquida, ela sempre vai ser invocada. Imagina que geracional, porque nós temos uma geração que é nativa. Não existia isso. As próprias Big Techs, elas surgiram numa modernidade líquida, onde você hoje depende muito, ou pelo menos fica impactado de neurociências ou neuromarketings que nos estimulam a todo momento. Então existe uma dopamina para cá, uma dopamina para lá, e você, se você não ficar atento e não tiver algum tipo de conteúdo, você acaba se prejudicando. É tecnológica porque veja a guerra que nós temos com os robôs criados pelas inteligências artificiais. Elas deixaram de ser uma questão só cosmética, porque quando a gente entra dentro de um prompt, de um chat GPT, de um copilot ou qualquer IA, aquilo é uma solução para o usuário final. Mas quanto do nosso dia a dia não é impactado por decisões? Eu tenho uma experiência acadêmica e o que a gente sabe é que certamente, mais de 50% de tudo que a gente lê na internet já é criado por robôs. Já são desenvolvidos por robôs que, por inteligência artificial, geram esse tipo de mudança, né? E o terceiro ponto que eu listei aqui, que é o cultural. Esse caldo cultural, ele gera um problema.
porque as pessoas não têm mais leituras, não têm mais resiliência, muitos querem se formar por TikTok, né? Então, aqueles soft e hard skills que são tão necessários na modernidade líquida, eles ficam líquidos, ficam tudo muito misturado. Então, a gente tem uma curva de aprendizado bem importante, isso traz desafios, sobretudo para não existir, nas palavras de Miguel Nicoleles, que é um neurocientista bem famoso, uma atrofia cerebral. Na medida em que o ser humano passa a deixar de ter inovação quando ele depende de paradigmas, de comparações dados por modelos neurais ou por algum tipo de inteligência artificial. Então, esses três desafios, no meu entendimento, são desafios não somente de uma época, de uma geração, mas são desafios que a humanidade vai ter que se reposicionar, entender como lidar com isso para dar sequência na sua vida e na sua convivência. Com certeza, Frater. E o que a gente pode agora realmente, né, pegando o tema da nossa conversa de hoje, entender por ética e integridade nos tempos modernos? Agora dá para aliar esses dois pontos, né? Porque não são temas simples. Então, deixar bem claro, eu não sou um filósofo, eu sou um estudante, mas eu estudo isso e já lecionei, pelo menos filosofia jurídica, durante algum tempo. E no dia a dia, a gente tem dois princípios que são extremamente necessários, que são princípios universais. Existe um autor chamado Baruch de Spinoza, ele escreveu um livro chamado Ética. Dizem até que quem lê Baruch de Spinoza se torna um spinozano e aí ele acaba tendo algumas crises positivas para entendimento do mundo. Spinoza ele traz um conceito de que a ética ela é uma virtude, grifos meus aqui, né? E a virtude é um elemento fundamental para uma vida plena. Agora, ética, esse é um conceito que vale a pena destacar. Ética, tanto para Spinoza como para alguns outros estudiosos e pessoas que estudam a convivência social, tem uma frase curta que diz assim: ser ético, ou ter ética, é fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo. Se ética é isso, é alguma coisa de convivência, um saber prático, um saber em ação, esta ética está muitas vezes limitada a uma questão de moral, que são coisas muito distintas e diferentes. Pois bem, esta ética que exige profundidade, que exige senso crítico, um pensamento crítico, ela começou a ser ampliada, discutida para as construções dos sistemas de integridade. Aí sim eu começo a dizer que a integridade é esse plano de ação de um caráter ético, né, que nós já alocamos, onde você ser íntegro é você ter um conjunto de valores extremamente importantes e gerenciar esses valores. Para não dizer que a Mork, especificamente, não trabalha esse conceito, nós já falamos sobre isso desde a formação, desde o nosso treinamento de afiliação. Existe um livro muito bom que eu também recomendo aqui para quem estiver nos assistindo e nos ouvindo, né, porque eu sei que também tem podcasts aqui que são depois liberados, que é o Ideal Ético dos Rosa Cruzes, escrito pelo Sérgio Tussão, né? Nesse livro, e já um livro mais antigo, né, que é publicado pela Ordem, ele trazia ali algumas virtudes necessárias. E dessas virtudes necessárias, eu fiz aqui uma lição de casa, uma cola, ele falava sobre paciência, confiança, temperança, tolerância, desapego, altruísmo e integridade como uns elementos, humildade, coragem, a não violência, benevolência e sabedoria. Na verdade, são todos ideais que ele lista como sendo necessários. Agora, a integridade é uma capacidade que você tem de se manter íntegro na modernidade líquida, com os desafios que nós colocamos, não se subvertendo por qualquer razão. Mas para que isso ocorra, você tem que ter um senso crítico muito importante. Me parece que quando nós temos escolas de conhecimento como os que a MORC propõe, a TOM propõe, por que não dizer a própria OGG propõe, fazendo ali o treinamento para as crianças e jovens, nós não só oferecemos uma linha ética que traz uma capacidade de convivência entre os seus pares, como também trazemos um modelo de integridade onde você é treinado para, quando essa integridade vai ser quebrada, quando ela é ameaçada, você dá reação à integridade, de alguma forma. Então, esses dois conceitos, eles
para o místico moderno, eles são essenciais. Eu não consigo enxergar alguém em evolução que não passa pela noite negra da alma, tendo as suas dúvidas, né? Não questionando o que falhou em algum momento da sua manutenção de integridade ou do elemento ético que está dentro da sua jornada como místico, né? Sim, com certeza, Frater. E qual que é o papel, então, né, do estudante Rosa Cruz, agora que o Frater estava falando a respeito disso, nessa nossa manutenção? Aí sim, eu acho que também é um outro termo que a gente pode comentar, que nós falamos sobre integridade, mas em relação à integridade espiritual. Ótimo. Obviamente que perceba, eu estou adorando essa conversa porque eu falo disso quase todos os dias para os meus alunos, falo disso quase todos os dias no trabalho, mas a minha base é uma base humanista e espiritual. Então, se nós entendermos, vamos ponderar assim, de que a pessoa física ela nasce, ela desenvolve, ela falece, ela morre, ela transita e ela vai trabalhar nas pessoas jurídicas muitas vezes. Se a pessoa física for a ética, a pessoa jurídica é a ética. Se a pessoa física for corrupta, a pessoa jurídica é corrupta. Se a pessoa física for desorganizada, a pessoa jurídica é desorganizada. Então, qualquer trabalho que a gente dê para aquilo que está fora do centro do homem, se eu for corrigir problemas de integridade em uma empresa, eu tenho que corrigir problemas de integridade na pessoa física que ocupa essa empresa. Voltando para o espiritual, que é a tua pergunta, a tua provocação aqui. Eu não entendo que a busca espiritual seja uma busca muito menor do que as demais. Ao contrário, na minha ótica, na minha visão, na minha escolha de ver o mundo, a espiritualidade é um grande círculo que tem dentro dele vários pequenos círculos ou mundos, tal como Exupéry, no Pequeno Príncipe, que tem vários mundos ali, e ele é um certo amálgama para tudo isso. Quando nós entendemos o mundo com as suas leis naturais, com aquelas regras que Hermes Trismegisto já apresentava na Tábua de Esmeraldas, tudo que está em cima é como que está embaixo, esta ética ou essa integridade espiritual, quando ela é prejudicada, todas as demais acabam sendo prejudicadas. Perceba que aqui a gente já superou aquela ideia de que espiritualidade é a mesma coisa que religião. Eu estou falando de alguma coisa que transcende, que é metajurídica, que é metafísica. Então, isso não é só uma questão filosófica, é uma questão de fé. É aquilo que não é explicado nos tempos e que fica no coração do homem com uma busca de reintegração, que é, talvez, o cerne das escolas de misticismo antigo e o cerne das escolas de conhecimento. Então, essa integridade espiritual, ela se dá, talvez, pelo que o próprio Sérgio Toussaint trouxe, com elementos que perpassam por você manter disciplina, para você não se violentar, auto-violentar ou violentar os outros, né? Uma rinça, como já dizia lá os indianos. Todas essas virtudes, quando elas são trabalhadas, elas mantêm um certo sistema, um ecossistema que te dá um equilíbrio. Diga-se de passagem, Vivian, nós já estudamos isso, está à disposição desde muito cedo. O Frater Spencer Lewis escreveu um livro chamado Princípios Rosa Cruz para o Lar e os Negócios. É um livro antigo da ordem, que quem não leu é bom ler, e quem já leu, talvez com a maturidade do tempo, possa ler de forma diferente. E ele diz uma coisa muito interessante nesse livro que eu resgatei aqui para a gente poder fazer esse registro. Ter sucesso nas relações interpessoais, na família e nos negócios depende de integridade. Porque este equilíbrio vai se dar através de uma integridade, que eu não acredito que aconteça somente no campo espiritual. Ela tem que acontecer em todas as suas esferas. Só que quando você está bem dentro, lembra daquela analogia que eu fiz entre pessoa física e pessoa jurídica? Quando você está bem dentro, resolvido dentro, ou você tem esse tipo de retidão, tudo que está fora espelha aquilo que está dentro. Então, essa integridade espiritual, ela sempre vai ser uma causa primária de questionamentos. E, por fim, não acho que é simples. Acho que é complicadíssimo. Pelo menos para mim, nunca é simples isso. Porque a gente não resolve problemas complexos com respostas simples. Essa é uma frase a ser destacada. Por quê? Quando eu estou passando por mudanças de ciclos, muitas das vezes eu vou ter que me readaptar.
E essa readaptação exige uma série de reflexões extremamente poderosas e mudanças de hábitos. Vivian, é fácil mudar um hábito? Não. Dificílimo. Uhum. Né? Hábitos são complexos e eu até diria que hábitos não são alterados. Você não tira um hábito, você substitui um hábito. E para você fazer isso, você precisa reconhecer aquilo, você tem que ter uma rede de apoio, você precisa ter locais onde você encontre maturidade para as pessoas falarem verdades inconvenientes para você, que não são verdades muito simples. Então, isso tudo para ficar nessas questões ligadas aos desafios e à integridade espiritual, não é mesmo? Frater, você acabou de citar justamente o Frater Harvey Spencer Lewis, né? A obra dele. E aí, então, a gente pegando dessa questão, porque ele é o, né, é o coração da morte, e os estudos dele, eles ainda são aplicados nesses tempos modernos, nessa liquidez moderna que a gente está conversando? Eu diria para você que, assim, na maioria das vezes, eu acho que todo estudante que se afilia à Ordem Rosa Cruz, em algum momento da sua trajetória, e vou falar por mim, talvez eu não fale por todos, passa por uma crise de afiliação, vamos dizer assim. Que na verdade não é contra, não é questão relacionada à morte, é relacionado às mudanças que nós acabamos de falar. Então você vai mudando de paradigma e você pergunta: poxa vida, eu estou me mantendo íntegro? Será que a culpa é do outro? Será que a culpa está nas monografias? Será que a culpa está em. Na verdade, as coisas acontecem de dentro para fora. O Frater Spencer foi, no meu estudo, no meu entendimento, um codificador. Ele não inventou aquelas histórias, ele não criou aquelas redes. Ele foi uma pessoa escolhida, porque ele teve uma epifania em algum momento, e ele foi lá uma pessoa que recebeu uma carga de conhecimento importante e foi dado a ele uma missão, a qual ele entendeu como sendo uma missão de vida. Como codificador, ele nem sempre vai saber o que vai acontecer depois. Talvez o filho dele, o Ralph Lewis, tenha sido essa pessoa que entendeu um pouco melhor o papel do Frater Spencer, no meu entendimento. Agora, quando eu volto para o Frater Spencer, naquela construção inicial, ele construiu um modelo que ele é atemporal. Por tudo que eu falei para ti agora, não é uma questão cíclica, existem questões que são princípios universais. Conceitos como o da morte, de iniciação, de você ter que ter um telestéreo, de você ter que ter um santo, de você entrar num cadinho interno, termos antigos que talvez possam até em algum momento serem ajustados no tempo, mas eles não são mudados. Esses conceitos eles são vitais para a sobrevivência de quem está na modernidade líquida. E vou te dar um dado muito interessante. Profissionalmente, hoje, o que falta são executivos e gestores em todas as empresas, tanto no poder público quanto na iniciativa privada, que tenha soft skills e que tenha essa capacidade de inter-relação, que são os desdobramentos comportamentais. Isso gera, você não tem que ser só técnico, você tem que ser técnico, você tem que ser gestor de pessoas, você tem que ter um olhar holístico, você tem que trabalhar para tomar decisões muitas vezes difíceis, né, que são decisões que precisam ser tomadas no tempo, e está faltando esse tipo de gestor. Me parece que estudos ou esses cadinhos como o da Amor, te dá essa fibra ética. Acho que esse termo é o adequado. Esta fibra ética constrói um tecido social que te permite, nos desafios, é, passar mais facilmente por essa gangorra que os tempos trazem. Então, dado essa fala, nunca foi tão importante conteúdos ajustados no tempo como que a morte oferece, onde você, na solidão do teu sancto, onde você, na resiliência dos estudos, onde você, olhando para você mesmo, vai ter que enfrentar coisas que na modernidade líquida ficariam na superficialidade e não iriam em profundidade. A morte é um desses locais que ainda é um oásis de conhecimento e de possibilidade de transformação pessoal. Perfeito. Frater, gostaria até, se você me permitir, queria até fazer uma relação com duas das palavras que a gente está utilizando muito na nossa conversa: a modernidade líquida e a integridade espiritual. Você acha que, claro, nós estamos dentro de uma escola, né, e buscamos isso. Mas se a gente olhar para a sociedade, né, ter um olhar mais amplo com relação a isso, é muito difícil, mergulhados nessa modernidade líquida, a gente buscar ter consciência dessa busca por essa integridade espiritual?
Olha, eu acho que é desafiador sim. Eu acho que é mais difícil do que antigamente, mas isso também passa por uma questão geracional. Ao mesmo tempo que, na minha observação, de novo, no meu estudo, alguém que está todos os dias no campo. Ô, Vivian, eu já dei aula como docente em todos os estados da Federação Brasileira, menos o Acre. Eu gostaria até de ir ao Acre para falar que eu conheci todos os estados. Todos os locais onde eu visito, eu encontro pessoas boas, honestas, que querem dar certo, né? Parece até aquela busca do Titãs, né? Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Né? Então, o que ocorre quando eu me alimento, né? Bebo de questões e de conteúdos que me nutrem espiritualmente, né? Eu acabo reagindo de uma forma diferente. Então, respondendo à sua pergunta, as pessoas elas têm adoecido exatamente porque não têm encontrado locais ou não têm refletido sobre situações como as que a gente tem aqui. Então, a morte ela é importante porque ela dá para algumas pessoas um ato de esperança, né? Obviamente que nós temos um desafio de linguagem, nós temos um desafio de comunicação, que é, para qualquer escola tem isso. Então, é difícil, na modernidade líquida, você manter a integridade? Muito mais difícil do que antes, por uma questão de escala, né? Estudando neurociência, a gente percebe que a gente tem todo um atributo de neuromarketing, propriamente dito, eu já citei isso aqui antes, que nos estimula a consumir, a conviver, de forma que nos afugenta, nos afasta daquilo que é a nossa natureza. Quando passa algum tempo, essas pessoas adoecem, vão deprimir, vão burnoutar, tem vários, vão ter crises de ansiedade. Então isso já começou a pegar as nossas crianças, de alguma forma. Isso já existia antes? Sim, mas numa escala muito menor. Então, me parece, no meu entendimento, que se eu estudar, se eu verificar a história da humanidade, esse ciclo ele vai chegar um momento em que ele vai se retomar e vai ter uma nova era de ouro para o tipo de valorização desse tipo de conteúdo. Vou te dar um exemplo. Em 2025, no Brasil, no SUS, no Sistema Único de Saúde, implantou-se um sistema chamado PNPIX, onde você passa a ter yoga e meditação como sendo saúde integrativa obrigatória. Quando foi que nós tivemos isso no país? Como uma política pública de saúde integrativa. Existem ambulatórios de mindfulness, de sistemas de atenção plena baseados em meditação. Quando foi que nós tivemos esse tipo de possibilidade? Não tivemos. Então, existe uma resposta a esse tipo de desafio. O problema é que nós estamos no olho do furacão. E nós estamos no olho do furacão ao ponto de talvez não perceber que tem muita coisa que está acontecendo que vai dar uma resposta a isso. Pois bem, enquanto tiverem algumas pessoas mantendo uma ou outra chama acesa desse tipo de possibilidade, existe luz sob trevas de ignorância. Então, quero acreditar que não somos os únicos, porque seria uma bobagem falar isso, mas dentro da nossa praia, nós somos aqueles que tentamos manter, junto com outras luzes, esse tipo de clareza, para que essa integridade prevaleça sobre esse tipo de vou usar uma simbologia, né? Sobre esse tipo de trevas em Uhum. ignorância. Perfeito. E agora sim, Frater, né? Quais são os hábitos e virtudes que a gente deve estimular para a manutenção dessa nossa integridade espiritual? Olha, existe algumas coisas que eu tento praticar, algumas que eu tenho entendido que dá certo, comparando quem eu era há 20 anos atrás ou 30 anos. Existe um autor chamado Hermógenes, na verdade ele foi um professor de yoga muito bacana, e ele tem um documentário chamado Doc Hermógenes, muito interessante. E ele fala sobre yoga, enfim, uma questão oriental, e ele diz, olha, é muito pobre a concepção de yoga apenas como exercício físico. Então eu vou usar essa analogia dele para trazer isso para os nossos dias. É muito pobre a concepção de que um amorquiano, um martinista ou alguém que tem uma busca por integridade espiritual, é muito pobre a ideia de que apenas a leitura vai fazer com que você consiga alcançar um estado de integridade. Integridade é ação, é prática. Então, que coisas a gente precisa ter, dado esse contexto
já que o próprio Hermógenes já disse que a gente precisa, no corpo e na mente, responder a isso. Primeiro, não procrastinar. Tem que ter uma forma de você falar, eu começo segunda-feira. Não, você começa agora. A sua atitude é agora. Você tem que olhar o mundo de forma caridosa e amorosa, porque o mundo não vai deixar, não vai ser bonzinho com você. Se você começa a mudar alguns hábitos, o mundo vai querer te prender a ele. E o mundo que eu falo, não necessariamente Gaia, Terra, mas às vezes as cívitas, a sociedade. Né? Esta resposta vai exigir disciplina, pensamento crítico, estudo com esclarecimento, conhecimento, respeito a si e aos outros de muitas das formas e, sobretudo, valorização. Né? Valorizar o quê? Valorizar você, Vivian, com a sua equipe que está desde talvez algumas horas preparando já uma pauta. Para quem não sabe, deixa eu colocar os bastidores aqui, isso é uma conversa que começa semana ou semanas para chegar num programa como esse. Termina aqui, vai ter toda uma edição e um cuidado. A Vivian não está começando a fazer isso agora, ela faz isso, eu lembro há anos que faz isso. Perceba, esse tipo de muito obrigado, eu reconheço e vejo o seu trabalho, ele precisa ser dito para que as pessoas saibam que estão no caminho certo e para que elas não entrem num certo ego, num egoísmo, de achar que a soberba não precisa alterar os procedimentos que muitas vezes você tem ali. Então, esse é um conjunto de questões que saem de dentro para fora e de fora para dentro. Por fim, ter uma fé, qualquer ela que seja, ela é importante. Vou além. A minha fé é uma fé raciocinada, declaradamente raciocinada. Né? O João Paulo II publicou uma encíclica papal chamada Fides et Ratio, né? Fé e razão. É um documento muito universal que fala sobre essa necessidade de você ter esse tipo de capacidade de pensamento. Então, ter uma fé raciocinada dá a você uma capacidade de entender leis naturais que sempre estiveram presentes. E estas leis, quando respeitadas, criam verdadeiros milagres. Milagres de prosperidade pessoal, de prosperidade de relacionamento, de prosperidade de reconhecimento, das pessoas dizerem, olha, o Fábio, vou dar um exemplo, o Fábio tem estas características. Há muitos anos ele é coerente naquilo que ele fala. Né? Então, isso é uma expectativa que diz que aquilo que eu pensava antes pode ter mudado, mas eu não sou duas pessoas. Eu sou uma unidade. Então, você percebe? Eu sou íntegro na entrega. E uma entrega que não precisa, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ver. Né? Uma entrega que tem características de amor e caridade mesmo, que é um mantra que eu assumi há alguns anos para tentar dar resposta a coisas que eu observo, que eu não tenho controle e que eu preciso, de alguma forma, cicatrizar quando eu entendo que é uma cicatriz de guerra, né? Uma cicatriz de batalha de vida. Nossa, Frater, perfeito. Foi muito bom, né? Todas as suas falas, né, ao longo das respostas das questões, elas ajudam mesmo nesse nosso processo de reflexão, que acho que esse é um dos motivos de estarmos aqui, né? Podemos aprender com pessoas como você e, ao mesmo tempo, nos ajudar nosso ser e estar nesse mundo, que passa pela capacidade reflexiva, como o Frater estava também comentando. Então, só posso te agradecer muito por essa conversa de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero que todos se sintam íntegros e estimulados a buscar a ética da convivência, a ética com alteridade de L, onde você respeita o outro com a sua inerente dignidade. Que esta integridade possa permear e que nós sejamos luzes àqueles que eventualmente entendem que estão passando por uma noite negra ou por algum tipo de escuridão momentânea. Ótimo, Frater, muito, muito obrigada mesmo. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!